Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, eu sou o professor Tiago e na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre os períodos literários e a gente faz a introdução já do primeiro período que nós estudaremos, que é o trovadorismo. Para a gente começar a entender o que são períodos literários, eu trouxe ali um texto da professora Larissa Scherer. Também conhecidos como escolas, correntes ou movimentos, os períodos literários correspondem a fases histórico-culturais em que determinados valores estéticos e ideológicos resultam na criação de obras mais ou menos próximas no estilo e na visão de mundo. Vamos tentar entender, gente, o que nós estamos lendo aqui, beleza? Então veja só, também conhecidos como escolas, correntes ou movimentos, os períodos literários correspondem a fases histórico-culturais em que determinados valores estéticos e ideológicos resultam na criação de obras mais ou menos próximas. Pessoal, quando a gente fala em período literário, período artístico, estilo de época, a gente está falando de um conjunto de obras publicadas no mesmo período, no mesmo momento histórico e que compartilham características, têm características comuns. Essas características dessas obras de um determinado período refletem uma determinada forma de pensar, refletem aspectos ideológicos, mas também históricos, políticos e sociais de uma forma geral. A literatura, a arte de uma forma geral, é um produto social, ou seja, surge num determinado contexto histórico e dialoga com as características da sociedade em que surge. Ok? A gente vai falar hoje sobre trovadorismo e o que viria a ser o trovadorismo? É um conjunto de obras que vieram a público entre o final do século XII e o século XV, beleza? E que refletem características dessa sociedade. Por isso que antes de falar propriamente de trovadorismo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento histórico, sobre esse período que a gente conhece como Baixa Idade Média, a gente vai falar um pouquinho sobre feudalismo, a gente vai falar também sobre características dessa sociedade, como a baixa mobilidade social, características ideológicas como o teocentrismo, enfim, estudar literatura, a arte de uma forma geral, é uma forma de entender como viveram, como pensaram e sentiram homens e mulheres ao longo da história. Beleza? Continuando a leitura ali. Assim, qualquer período literário ou artístico pressupõe o seguinte: momento histórico delimitado, isso é importante, tá, gente? No qual se dá a adesão de vários escritores e princípios comuns. Pessoal, essa adesão ela não é consciente, né? Um escritor não assina um documento dizendo, olha, vou aderir ao trovadorismo. Não, né? As obras desses escritores representam características e isso é um fenômeno coletivo. Tá? Conjunto similar de influências sociais, culturais e ideológicas agindo sobre as mentalidades. Elaboração estética semelhante, seja nas técnicas de construção, no estilo temática ou nos pontos de vista sobre o ser humano e a vida. É interessante isso, né? Uma determinada época, ela mostra também uma determinada visão do homem. Tá? Então, o pessimismo, mais do que um fenômeno individual, ele também é um fenômeno coletivo. Ok? Beleza? Percebam, gente, que a literatura ela reflete também momentos históricos. Isso é muito importante. A ascensão, predominância e decadência de uma escola ou de um movimento não ocorrem arbitrariamente, apenas pela vontade dos artistas, mas resultam de um processo complexo de influências do espírito de cada época sobre os indivíduos. Né? Nós, por exemplo, que somos aí, seres do século XXI, de certa forma representamos valores e uma forma de pensar própria do nosso tempo. Isso independe de nós, isso depende de valores, de questões que nos transcendem, coletivas que são maiores do que nós individualmente, tá bom? Falemos, portanto, sobre o trovadorismo. Espero que ele também sirva para ilustrar o conceito aí de período literário. Tá? O trovadorismo, gente, foi o primeiro período literário da literatura portuguesa. Beleza? Por que a gente vai falar sobre literatura portuguesa? A gente fala sobre literatura portuguesa por uma razão muito simples. O Brasil foi colônia portuguesa por mais de 3 séculos. Tá? Portanto, gente, a história de Portugal, a literatura portuguesa tem impacto direto na história da literatura brasileira. A gente estuda, portanto, a literatura portuguesa aqui como uma maneira de estudar as origens também da nossa literatura. Beleza? Claro que a nossa literatura tem características próprias, mas é inegável a influência, a
a herança que os portugueses deixaram entre nós. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, é chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, sobretudo a partir dos séculos XI e XII, ou seja, a partir dos anos 1000 e 1100. Em Portugal, mais especificamente, gente, ó, no finalzinho do século XII, tá? Beleza? Isso daqui é importante, ó. O que era a literatura no período? Principalmente cantigas. A literatura era a palavra cantada. Aliás, essa separação entre poesia e música, ela é relativamente recente, tá? Essas cantigas eram ou líricas ou satíricas. Depois a gente vai falar sobre as cantigas líricas, né? Que são aí as cantigas de amor e de amigo, tá? Ou de amizade, né? E as satíricas, que são as cantigas de escárnio e maldizer. Tudo bem? Elas eram escritas pelos trovadores, daí o nome trovadorismo. Os trovadores eram homens, via de regra, nobres, ok? Beleza? E o nome dos trovadores dá origem ao movimento, tá? Dá origem a esse período aqui literário e artístico, beleza? Existe uma hipótese de que a palavra trovador venha do francês trouver, que significa achar, né? Porque eram trovadores porque eles achavam versos, tá? Achavam rimas e palavras, tudo bem? Então, acompanhados de instrumentos musicais e de dança, os trovadores viajavam entoando suas cantigas. Na verdade, gente, não só os trovadores, né? Os trovadores principalmente eram os compositores, mas haviam os jograis, os segréis, os menestréis, e esses sim viajavam entoando suas cantigas. Foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média ao longo das novelas de cavalaria, que é uma expressão em prosa, tá? Beleza? As novelas de cavalaria falam justamente da história dos cavaleiros andantes, né? Eram homens aí que, em nome de altos valores, a coragem, a fé, saíam pelo mundo montando, né, cavalos, daí nome novela de cavalaria, praticando o bem, tá? Praticando aquilo que eles consideravam espiritualmente valoroso, né? As histórias do ciclo do rei Arthur, né, do ciclo bretão, do ciclo carolíngio, enfim, tem vários ciclos aí da novela de cavalaria. Hoje nós temos contato principalmente aí com paródias das novelas de cavalaria, sátiras, né, de narrativas medievais. Vocês encontram aí temas das novelas de cavalaria em filmes como Shrek, por exemplo, tá? O trovadorismo desenvolveu-se durante o período medieval. Pessoal, a Idade Média é um período histórico que vai do ano de 456, vou colocar com essa letrinha feia aqui mesmo, tá? Depois de Cristo, né? Com a queda do Império Romano, a invasão dos hunos, até 1453. Não é isso? Com a tomada de Constantinopla. Tá? É um período de quase 1000 anos. Então veja que o trovadorismo ele se localiza aí nos últimos séculos da Idade Média, né? À época ainda não existiam os estados nacionais, não havia Alemanha, Itália, França. O que havia eram feudos, né? A organização política era mais descentralizada. Portugal surge no século XII. Aliás, gente, Portugal é o primeiro estado moderno europeu a se formar, tá? Beleza? Vocês já estudaram isso em história, mas os feudos eram grandes propriedades controladas pelos suzeranos. O valor na Idade Média não era fundamentado no dinheiro, mas na posse territorial, na posse de terras. Ok? Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões com o intuito da conquista do território. Por que o dinheiro não era importante, moçada? Porque as transações comerciais eram raras, né? Boa parte da economia funcionava ali pelo escambo. Tudo bem? Estabeleceu-se então uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, o senhor do feudo, precursor da nobreza. A nobreza tem uma relação direta com a propriedade da terra, tá? Ofereceu a proteção aos seus vassalos, que em troca produziam os bens de consumo, cultivavam, fiavam, forjavam as armas, etc. Né? Eram trabalhadores, né, gente, braçais aqui, cultivavam a terra, né? Produziam tecidos e roupas, né? Eram artesãos, tudo bem? Com o declínio do Império Romano, gente, aqui o declínio do Império Romano, né? A partir dos séculos 4 e 5, o latim, vulgar língua oficial de Roma, passou a sofrer modificações entre os povos. Ele está falando aqui, gente, da formação das línguas estrangeiras modernas, né? O português, o italiano, enfim. A gente só considera que se fala português em Portugal, né, a partir do século XIV. Tudo bem? Até então, falava-se uma língua que a gente chama de provençal, ou ainda, gente, isso aqui, ó, galego-português. Tá? Ou galego-português. Por isso que quando a gente vai ler os textos do trovadorismo,
a gente precisa de tradução. Beleza? Desculpem aí, gente, a letra, né? Mas tentem escrever com o mouse aí para ver o que sai, tá? Sejam compreensivos. Vamos lá. Vou falar agora de algumas características do trovadorismo. Olha, gente, todo estilo de época tem características próprias, tá? As do trovadorismo seriam as seguintes, tá? São chamados de cantigas, porque eram escritas para serem declamadas. Não havia cultura do livro na época. Aliás, gente, não havia imprensa na época. Os livros, eles saíam todos em edições manuscritas, né? Os monges copistas que eram responsáveis por essas edições, elas eram caríssimas, né? E a maioria da população era analfabeta, né? Por isso que esse gênero se popularizou, porque ele era um gênero de propagação oral, né? As cantigas são declamadas ou cantadas, né? Tem acompanhamento musical, instrumentos como a lira, a flauta, a viola, né? Instrumentos que fazem o papel harmônico, mas também instrumentos que fazem aí a marcação rítmica, tá? Instrumentos percussivos, ok? Então, o compositor era chamado de trovador, né? O músico era chamado de menestrel. Chamava-se segrel, o trovador profissional, o cavaleiro que ia de corte em corte, divulgando as suas cantigas em troca de dinheiro. O segrel, portanto, gente, ele é itinerante, né? Beleza? Havia ainda o jogral, cantor de origem popular, que interpretava cantigas de outrem e compunha suas próprias. As baladeiras ou soldadeiras eram dançarinas e cantoras. Soldadeiras porque trabalhavam por soldo, tá? Trabalhavam aí por pagamento diário. Tudo bem? Que também os acompanhavam nas apresentações e dramatizações das cantigas. Portanto, gente, havia uma encenação também, né? As cantigas, elas envolviam uma espécie de espetáculo cênico, tá? O trovadorismo foi um movimento literário itinerante, a gente já falou sobre isso, né? Grupos de trovadores e menestréis que viajavam, né? Normalmente, moçada, falava-se aí do comportamento de um cavaleiro apaixonado. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, quando a gente for falar das cantigas de amor, né? Havia nas cantigas de amor, normalmente a expressão da coita, que é o sofrimento amoroso, tá? Normalmente a voz lírica é masculina, né? Fala-se a uma mulher distante, né? Um amor impossível, não realizado, e tudo isso tem a ver com o período, tá? O amor é um dos temas centrais do trovadorismo e o eixo condutor das cantigas de amor e das cantigas de amigo. É como um tema da coita, que é o sofrimento amoroso, tá? Daí é a origem da palavra coitado. Muita gente não sabe, né? Todo mundo usa a palavra coitado, enfim, mas coitado é aquele que sofre de amor, né? Aquele que não teve o seu amor correspondido, tá? Os trovadores escreveram ainda outros dois tipos de cantiga, de escárnio e maldizer. Essas são as satíricas, que visam expor defeitos e vícios, inclusive utilizando aqui um vocabulário algo vulgar, principalmente nas cantigas de maldizer. Tudo bem? E aí, por fim, gente, é comum que haja paralelismo nas cantigas. Cada ideia desenvolve-se a cada duas estrofes, enfim. Eu vou deixar para falar desses aspectos mais técnicos na próxima aula, tá? Então, por enquanto, o que é preciso que vocês entendam dessa aula de hoje? Então, vamos lá, que vocês comecem a formar uma ideia do que são os períodos literários, beleza? Do que são os estilos de época, enfim, e que vocês comecem a entender o trovadorismo, mas só comecem, né? Pensem lá no período em que ele se desenvolveu, né? As características daquela sociedade, tá? Porque na próxima aula, aí sim, a gente vai falar das cantigas, a gente vai ter exemplos, né, de produção aí do trovadorismo, tá bom? Obrigado pela atenção, paciência de vocês, e a gente continua na próxima aula. Abraço, tchau, tchau.